Olá, bom dia, irmãos e irmãs, paz do Senhor a todos, aí do outro lado da telinha. Está eu aqui com um novo vídeo para todos os irmãos que me acompanharem hoje. Neste vídeo hoje, irmãos, dia 18 de junho, domingo, tá friozinho aqui em São Paulo, né? Muito frio aqui, mas tá bom. Vamos se alimentar, vamos nos esquentar, aquecer com esta palavra nova. Irmãos, eu quero pedir para que os irmãos me acompanhem hoje na palavra de Jeremias, capítulo 24. Peço que os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês, que eu já estou com a minha aqui aberta. E vou levar uma palavra, o meu propósito é de levar a palavra de Deus para todos os ouvintes que me acompanharem aqui neste vídeo. E hoje, irmãos, a palavra de Deus veio no meu coração para levar uma palavra em Jeremias capítulo 24 sobre a visão de Jeremias, né? Jeremias ele teve uma visão. E Deus mostrou para ele 2 cestos de figos, figos bons e figos ruins. Vamos lá então. Então a visão de Jeremias foi essa. Capítulo 24, me acompanham por favor na Bíblia de vocês. Vamos lá. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer, de tão maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não arrancarei, e dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E, como os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. E eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que hei a eles, a seus pais,
que dei a eles a seus pais. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, esta visão de Jeremias, que ele teve de 2 cestos, um cesto de figos bons e outro cesto de figos maus, né? Então, a visão que ele teve de Deus para com esses figos, que os figos era uma mera metáfora para nossos corações hoje em dia. Quem eram os figos bons e quem eram os figos maus. Então, Jeremias, ele teve essa visão de Jesus, de Deus, na época, porque o rei Zedequias, ele era um rei mau, ele reinava muito mal naquela época. Então, os figos bons eram aqueles figos que estavam sido levados ao exílio, ao cativeiro, à Babilônia. Eles estavam sido carregados pela visão que Deus mandou ao profeta Jeremias, que levassem todos aqueles figos bons. Por que os figos bons? Quero dizer para os irmãos, nesta manhã de domingo, que os figos bons é eu e você que está aí do outro lado. Nós, irmãos, nós não temos que nos achar ruim, nós não temos que nos murmurar, ficarmos tristes quando estamos sendo carregados ao cativeiro. Muitas das vezes, irmão, estamos passando por tribulações. Aí nós falamos, meu Deus, como que eu sou uma pessoa que eu sirvo ao Senhor, meu Deus, eu oro de madrugada, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu jejum, eu faço isso, faço aquilo. Nós mesmos que somos da igreja, digamos assim, que somos tentamos andar nos caminhos do Senhor, vamos para a igreja aos domingos, vamos para a igreja assim que nos der tempo, que levamos a palavra do Senhor, tentamos seguir a palavra do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor. Nós somos tribulados todo o tempo nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos machucados, feridos. Mas, irmãos, eu e você estamos sendo machucados, feridos, levados ao exílio, levados ao cativo. Deus nos colocou neste cativeiro. Você que está passando nesse cativeiro, que você está aí agora, não fique triste. Não fique triste porque você caiu nesse cativeiro, que você está passando por essa tribulação. Eu e você estamos passando por essa tribulação para o nosso bem. Deus, ele está permitindo toda essa tribulação, toda essa ferida, mas é para nos santificar, é para nos prontificar, é para nos servir para ele mais para frente. Porque não é para a morte, isso não é para nos morrermos no meio do caminho, não é para nós ficarmos na perdição, é para nos santificar, para nos prontificar, para nos ficar mais limpo. Que Deus, ele está nos preparando para nos limpar, para nos purificarmos de todo o nosso pecado. Então, irmãos, muitas das vezes nós pecamos em oculto. Então nós praticamos aquele pecado que só nós no nosso mais íntimo, no nosso eu, no nosso subconsciente, sabemos aonde nós pecamos. Eu e você, a gente sabe aonde nós pecamos. Então, Deus, ele dá para nós essa oportunidade de ser levado ao cativeiro, para nos sermos atribulados, para que Deus, ele venha, ele está trabalhando para que nós nos prontificamos, nos preparamos para os caminhos santos dele, para que nós saímos da perdição, para que nós paramos de fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo aos olhos do Senhor, que ele está vendo,
para que nós paramos de praticar aquele certo ato, né? A palavra de Deus diz para mim e para você que nós não que é necessário que nós passamos por esta afronta, que nós passamos por essa tribulação, que esta ferida ele está ferindo, mas ele vai curar. A palavra de Deus manda te dizer hoje que tá ferido, tá doendo, mas ele tá dizendo aqui, eu vou mandar a minha espada, eu estou mandando, e depois eu vou trazer vocês para cá, porque eu vou te tirar do cativeiro, eu vou fazer de vocês, para que vocês venham me servir, para que vocês se arrependam e voltem para mim. Então, irmãos, eu e você que estamos servindo, andando no nosso próprio caminho, não, Deus ele coloca, muitas das vezes a gente fala, ai Deus, eu estou sendo castigado por aquilo que eu fiz, o Senhor está me castigando por quê? Ai Deus, eu estou sendo, eu mesmo, quantas das vezes eu falei, meu Deus, eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso? Porque Deus ele está permitindo nós passarmos por certo momento, por certa tribulação, uma certa, digamos assim, uma certa dor, uma certa ferida, para que ele possa crescer em nós, para que nós tiramos o nosso ego, o nosso eu diminui e para que ele cresça em nós. Então é isso que Deus quer para mim e para você neste dia domingo, nesta manhã de domingo, para que nós diminuímos e para que Deus cresça em nós. É isso que ele quer para nós, tá, irmãos? Então esta é a palavra de Deus que veio na visão de Jeremias, né? Então, aqui, ó, acompanha comigo aí, por favor, lá no capítulo 6, lá no versículo 6. Isso, no versículo 6. Mas depois de toda essa tribulação, depois de sermos levados para o cativeiro, Deus, ele ainda coloca aqui, ó, ele ainda deixa aqui escrito para nós: porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, irmãos, muitas das vezes nós saímos da presença de Deus. Nós queremos fazer conforme a nossa vontade, achamos que o nosso braço, fazemos as coisas tudo conforme, vou fazer isso porque vou seguir a vontade do meu coração. Nosso coração ele é enganoso, ele nos engana. Nós temos que ir pela palavra de Deus. E mesmo passando por tudo isso aí, Deus ele não tira os olhos dele sobre mim, sobre você. Mesmo passando por tudo isso, ele coloca os olhos dele sobre nós, para o nosso bem. Estamos sendo levados ao exílio, ao cativo? Estamos. Tá doendo? Tá ferido? Tá. Mas Deus amanhã ele vai tampar essa ferida, ele vai curar, ele vai sarar, porque ele mesmo falou aqui que vai nos trazer de volta à terra. Ele mesmo falou que vai nos edificar. Ele mesmo deixou escrito que não vai nos destruir. Isso aqui não é para nos destruir. Isso aqui é para nos purificar, para nos beneficiar. E ele mesmo vai nos plantar. Ele está falando que vai nos plantar. E ele não vai nos arrancar. Como ele está falando que não vai nos arrancar, ele vai nos enraizar, criar raiz. Então, se ele não vai nos arrancar, então ele vai nos plantar. Aquilo que não é arrancado, aquilo é plantado. Então hoje nós estamos sendo levados
Então hoje ele vai nos purificar, ele vai trazer nós, tirar o figo ruim que há em nós e trazer um figo bom, um figo sem mácula, um figo sem podridão, um figo bom, um figo que se pode comer, um figo que se pode ter proveito dele. Não é aquele figo que joga fora, não presta mais, tá estragado, não. Ele vai tirar toda a podridão de dentro de nós. Nós somos os figos ruins. Então, ele vai nos trazer e vai fazer bons figos. Ele vai tirar toda a podridão de dentro de mim e de você, para que nós servimos ele com mais amor, com mais fidelidade, né? E voltarmos aos pés do Senhor, que é isso que ele tá falando para nós fazermos. Então, irmãos, e como os figos maus que se não pode comer, assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e os restos de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra, como os que habitam na terra do Egito. A terra do Egito é essa terra que nós vivemos. Ela nunca deixou de ser terra do Egito. Ela nunca deixou, né? Ela continua sendo a mesma terra de antes, é a terra de hoje. Porém, com as palavras do Senhor, depois do Velho Testamento, tem o Novo Testamento, que ele mandou Jesus também para nos resgatar, né, do nosso pecado. Mas ele ainda tem uma esperança para nós. Ele nos dá a segunda chance para nos consertarmos de todo o nosso pecado, irmãos. Então, aqueles que não quiserem dar ouvido a Deus, que não quiseram dar ouvido a Deus na época do rei Zedequias, que o rei Zedequias, ele reinava muito mal naquela época. Então, Deus, ele fez aqui, entregou para que sejam um terror. Aquele povo era mau. Aquele povo praticava somente o mal. Aquele povo não tinha um temor de Deus no coração dele. Então, Deus fez cair sobre ele todo o mal no reino da terra. E Deus colocou um opróbrio tão pesado no lombo deles, para que enquanto eles não se dobrassem, Deus não ia lá e tirava aquele opróbrio das costas deles. Então Deus permitiu todo o sofrimento para que eles voltassem a servir a Deus, como Deus gostaria que eles servissem. E isso, irmãos, isso acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós somos rebeldes. Eu mesmo sou rebelde. Tem hora que eu não quero saber de Bíblia. Tem hora que eu tenho uma preguiça tão grande de ler a palavra de Deus. Tem hora que eu tenho uma preguiça tão grande de orar. Então isso não é de ser o mal. Isso é o mal nos atingindo, nos afligindo, para tirarmos da presença de Deus. E o que é que nós temos que fazer? Nos dobrar, se dobrar no chão, chorar na presença de Deus. O profeta Jeremias, ele é conhecido como chorão. Ele chorava, tudo que ele ia fazer, ele chorava primeiro. Então, ele chamava muita atenção de Deus por ele ser chorão. Porque ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha aquele coração mole, um coração bom. Então Deus, ele sempre revelava a Jeremias as suas visões, o que Jeremias deveria levar para o povo, né? Então o profeta Jeremias era muito conhecido como um profeta de Deus, que levava a palavra, a visão. Deus, naquela época, Deus aparecia em visão, aparecia em sonhos para ele. Então ele teria que levar tudo aquilo que Deus estava mandando para aquele povo rebelde e aquele povo que não queria saber de Deus, né? Não queria saber da palavra de Deus, não queria fazer o bem, só queria fazer o mal, queria arrancar sangue, matar, destruição, matança, tudo de mal que existe, aquele povo fazia naquela época. Então Deus mandou tudo, eles fossem carregados ao exílio para que eles fossem corrigidos, né? Eles fossem corrigidos.
Então, irmãos, o sexto, bons como os figos temporãos. Figos temporãos é aquele figo, é aquele figo que ele nasce fora do tempo. Esse é os bons figos, né? Então aquele figo ele é tão gostoso, tão gostoso. Ai, vou comer esse figo, essa fruta, porque não é época dela, né? A época dela vai ser em tal mês, mas ela nasceu agora, ela deu agora. Então eu vou lá e opa, tiro uma do pé e vou e como com tanta vontade, com tanto gosto. Por quê? Só vai vir o ano que vem uma outra safra. A safra é essa. Então essa veio, então eu vou provar, eu vou me deliciar dessa fruta, porque ela veio em tempo oportuno. Ela não veio no tempo certo. Então Deus ele manda figos, mesmo temporãos para nós. Não precisamos a época certa. Não precisamos na época de dar bons frutos. Deus ele dá a hora que ele quer. A hora que ele quer, ele vai nos dar. Ai, eu tô esperando essa árvore, esse figo dar, madurar tal mês, o ano que vem. Não, Deus vai mandar chuva, temporãs, chuvas, manda, e aí aquela árvore, ó, frutifica, enche de figos bons para que nós nos deliciamos. Comemos daquele fruto bom que Deus dá, que é o nosso dia a dia, a nossa vida, o tempo oportuno, tudo aquilo de bom que Deus nos dá, que estamos passando, é o tempo, é os figos temporãos, né? Que Deus está mandando para nós, né? Então nós podemos sim nos provar daqueles bons, daquele cesto de figos bons, né? Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós estamos no caminho certo, nós estamos praticando o bem. Se alguém veio na sua mente, ai, amiga, vamos ali, vamos prostituir, digamos, vamos fazer um mal. Vamos lá e se fala, não, eu não vou, não me chame, eu não vou, não faça isso, porque você é um figo bom, você é uma fruta boa, não é podre, então não se não se contamina, não se contamina com aquela que já está estragada. Você é uma fruta boa, você não tem nenhum fungos, nem uma cochonilha na sua fruta para poder te estragar. Então não vá no segundo conselho da sua amiga, do seu amigo. Seu amigo te convida para fazer tal coisa que o seu subconsciente está falando. Não faça tal coisa, porque Deus desagrada disso. Não vá se misturar com as frutas más, porque você vai se manchar, você vai ficar podre também. Não se misture com as frutas podres, que você também vai se contaminar. Aquele fungo que está naquelas frutas precisa ser retirado, separado dos bons, para que você não se contamine. Deus manda te dizer para que você não se contaminar com os maus frutos. Você é um fruto bom. Cuidado para não se contaminar com os frutos maus, tá? E se você chegou a se contaminar, Deus ainda te dá uma chance. Você vai ser carregado, você vai colocado, vai passar por tribulações, vai passar por todo o sofrimento para que Ele te purifique e que você volte a ser um figo bom, tá bom, irmãos? Irmãos, esta é a palavra que eu trouxe hoje para vocês, tá bom? Acompanham na Bíblia de vocês direitinho, leia, reflitam. E esta é a palavra de hoje que Deus pediu para que eu levasse para vocês, tá bom? Estou muito feliz com os irmãos me acompanhando aqui no canal. Eu sumo, mas eu apareço, tá? Irmãos, fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo domingo para vocês, com muito frio,
E até o próximo vídeo, tá bom? Amém.